Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus continue sobre nós aqui neste local em adoração ao Deus Criador dos céus e da terra, como acabamos de cantar. Sabemos que Ele é grande e poderoso mesmo. Nós nesse momento iremos expor a Santa Escritura, a palavra bendita do nosso Deus. Então, como foi anunciado aqui pelo nosso irmão, por gentileza, abram as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Já entramos no último capítulo, meus irmãos, dessa carta tão extraordinária. Uma carta doutrinária e uma carta tão prática e evangelística. É a carta que instrui a igreja a testemunhar do Deus que ela serve. Hoje nós continuaremos com aquela apresentação da importância de ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo já falou que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que pratica o louvor em comunidade, louvando entre vós com salmos e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ele também diz que uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que dá sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E então ele disse que esta atitude da igreja é uma atitude de sujeição no culto por quem Deus é. Deus é a autoridade suprema, final, máxima, e a igreja tem que ser sujeita a Ele, porque foi Ele quem enviou o seu Filho para morrer pela igreja. E aí ele explica o que significa esta sujeição. O último sermão foi do capítulo 5, dos versículos 22 a 33, quando ele entra na questão particular da família, esposa e maridos. Então nós fizemos aqui uma exposição do texto e procuramos explicar para os irmãos o que significa os deveres da mulher e do homem casados. E nós vimos aqui a tamanha responsabilidade que é nos dada, tanto para a mulher, não é fácil ser submissa ao marido, e quanto para o homem, o dever de amar a esposa como Cristo ama a igreja. E nós dizemos que o apóstolo Paulo reservou, na nossa tradução aqui para o português, os tradutores colocaram 4 versículos dos deveres das mulheres e 9 versículos dos deveres que os maridos têm. Então, me parece que a responsabilidade maior recai sobre os homens. E hoje, o apóstolo Paulo vai falar dos deveres dos filhos. Então, ele está pressupondo que aqui é família que tem filhos, e o relacionamento de pai e filhos. E, obviamente, de pais com os filhos, filhos com os pais. É um texto muito importante para a nossa geração. Então, eu convido a acompanhar a leitura, por gentileza. Efésios 6, de 1 a 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, existe uma música secular que fez, e talvez para alguns ainda faça sucesso, que retrata uma boa ilustração do que nós iremos falar aqui nesta noite. A música é bem conhecida para alguns, especialmente dos antigos, que é da banda da Legião Urbana, ou Legião Urbana. O nome da música é Pais e Filhos. E de acordo com o compositor dessa música, o autor já morreu. Quem conhece aí, o autor morreu na década de 90, no ano 96, algumas complicações por causa da influência da sua geração da época. A música fala de uma menina que tem um relacionamento conturbado com os pais e que tem um fim muito trágico. A menina comete
eu vou dizer aqui porque está sendo gravado, comete, a palavra tem o S no início e o O lá no finalzinho. Ela deu cabo da vida. E a música começa assim, dizendo que ninguém sabe o que aconteceu, ou ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar. Isso parece tão moderno para nós. Há pouco tempo nós vimos aí o relato de uma influenciadora aí na internet que também desistiu da vida pulando do apartamento, da janela do 5º andar da casa dela. Então, como que as coisas são bem reais, né? E aí o restante da letra dessa música nos revela conversas, meus irmãos, bem comuns entre pais e filhos. Por exemplo, a letra diz assim: quero colo, uma menina carente. Vou fugir de casa, de repente uma rebeldia. Posso dormir aqui com você? Estou com medo, tive um pesadelo. E aí a letra vai agora para o lado do pai, dizendo: meu filho vai ter nome de santo. Talvez um nome bíblico, né? Colocando os personagens bíblicos. Quero o nome mais bonito. A letra da música assim o diz. Então é um diálogo entre pais e filhos. Mas o refrão desta música, quem conhece, já cantou essa música, ou quem conhece a letra, é talvez o mais conhecido, que diz assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há o quê? Não há o amanhã. E é o que eu quero falar com vocês aqui hoje, meus irmãos, como expressar amor no relacionamento entre pais e filhos, especialmente no texto que o apóstolo Paulo apresenta aqui sobre a questão de honrar pai e mãe. O que isto significa na prática? O que significa honrar pai e mãe? Será que é simplesmente obedecer e honrar o pai porque ele é uma autoridade final na minha vida ou na vida do filho? Eu penso que não, meus irmãos. O mandamento aqui, Paulo vai explicar isso, eu vou tentar mostrar para vocês. Isso tem a ver com Deus, não tem a ver com o pai em primeiro lugar. Isso me faz lembrar quando o Senhor Deus, como pai da nação de Israel, a nação desviando dos caminhos do seu Pai Celeste, o Senhor Deus levantou o profeta Malaquias para poder chamar o povo de volta ao caminho, uma linguagem de pai para filho. Malaquias capítulo 1, versículo de número 6, se eu não me engano, o profeta, amando de Deus, diz assim: é como um pai reclamando a obediência e a honra do filho. Está lá: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, Deus falando, onde está a minha honra? Porque vocês não me honram. E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Que palavra dura! É Deus reclamando da desobediência dos seus filhos. Meus irmãos, que coisa muito séria é este assunto. Honrar pai e mãe é mais do que obedecê-los, é respeitá-los. É respeitá-los. Se o nosso cristianismo não é capaz de mudar o nosso relacionamento com família, meus irmãos, então ele está falido. Ainda que você venha para o culto para cantar, ainda que você venha para o culto para adorar, se esta fé que você diz que abraçou não te mudou dentro de casa, então essa sua fé é uma fé falida. É impossível ser um filho, e aqui eu vou pegar os jovens, fiel, abençoado e cheio do Espírito Santo, sem obedecer os pais. É impossível. Por que é que eu digo isso, meus irmãos? Nós estamos vivendo numa geração de crianças e adolescentes desobedientes aos pais, em todos os lugares. Eu não sei como é que vai ser o fim dessa nossa geração. Antigamente, a família com problemas,
era conhecida como uma família desequilibrada. Já logo tinha um diagnóstico, essa família desequilibrada. Hoje não, hoje virou, a modernidade diz que a família com sérios problemas é uma família conhecida como uma família apenas disfuncional. Ela precisa então de uma orientação ou do colégio ou do Estado para que essa família disfuncional possa entrar nos eixos. Meus irmãos, eu penso que famílias desordenadas vai refletir uma sociedade ditatorial e governos anárquicos, gente que não quer mais governo sobre si. Então vamos ver aqui calmamente com o texto que Paulo escreve, dando essas orientações sobre o dever dos filhos com os pais. Então, como eu disse no último sermão, você que está aqui, que é filho, e você que está me ouvindo, que é filho, atente para a palavra de Deus neste momento. Diz aí o versículo 1 do capítulo 6 de Efésios: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Os filhos obedecem aos pais porque são servos de Cristo. Vocês prestaram atenção? Não é porque há uma exigência do pai que o filho tem que obedecer. É óbvio que nós estamos falando aqui do filho cristão. Ele vai obedecer, ele vai honrar e respeitar o pai porque ele é servo de Cristo. Por causa do relacionamento que ele tem com Cristo, a intimidade que ele tem com Cristo, então ele vai respeitar os pais. Ele vai entender que ele, como filho, tem o dever de honrar o pai e de honrar a mãe. É interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, que é uma carta gêmea com essa daqui, quando ele escreve capítulo 3, versículo 20, se você quiser acompanhar o texto, o apóstolo Paulo diz assim, orientando os filhos: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Em tudo aqui, é claro, depois eu vou explicar que existe momento em que nós não devemos obedecer os pais, eu vou explicar. Mas o que Paulo está dizendo aqui é para o filho que é temente ao Senhor, dizendo, você tem que sempre, o em tudo aqui é contínuo, é sempre obedecer vossos pais. Por que, Paulo? E ele diz, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E o Senhor aqui é o Senhor Jesus, a quem você serve, a quem você ama, a quem você professa a sua fé, a quem você de todo o coração se rendeu um dia quando apresentaram Ele para você e você levantou a sua mão dizendo sim. Então, por amor a Cristo, você vai em tudo obedecer os vossos pais. Meus irmãos, é a palavra de Deus que diz. Pois bem, obedecer aos pais na Bíblia envolve muito mais de que simplesmente cumprir ordens. Vocês estão prestando atenção nisso? Muito mais do que seguir conselhos, muito mais. Significa respeitar, honrar, tratar os pais com dignidade, com sinceridade, considerá-lo com uma autoridade vinda da parte de Deus e, se possível for, cuidar deles. O teólogo do século XVI, João Calvino, tem uma frase que é impactante. Os irmãos do século XVI tinham uma boca meia dura. Lutero que o diga, que era um alemão, e Calvino um francês, e a frase é esta: os que violam o poder paterno por desrespeito e insubordinação são monstros e não seres humanos. Eu li isso pela primeira vez. Parece que é isso mesmo. Filhos que não honram os pais viram monstro a ponto de pegar um pedaço de pau junto com o namorado, ou então dar uma dica para o namorado e diz, vai lá que meus pais estão dormindo, e mata a paulada. Isso é atitude de gente, meus irmãos, ou de monstros? Talvez você já saiba do que eu estou dizendo aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 2, preste atenção nesse relato aqui, meus irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo, orientando a Timóteo sobre os deveres que nós temos aqui, ele diz assim, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele está falando isso no primeiro século. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores,
desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, versículo 3, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, e por aí vai, a lista é grande. Nesta lista de degradação moral da sociedade inclui filhos desobedientes. Eu poderia ler para vocês Romanos capítulo 1, versículo 28, que Paulo vai na mesma batida quando escreve aos Romanos. Ele diz assim, Romanos 1, 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Versículo 29, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. E o versículo 31 encerra, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Meus irmãos, que lista! Qual foi a última vez que você ouviu um negócio desse escrito na Bíblia? Que falaram que nós vivemos numa sociedade assim, e às vezes nós, os pais que temos os nossos filhos, eles estão influenciados por tudo isso daí. Ou todo mundo aqui é obediente aos pais? Então, a ordem de Paulo é latente até o dia de hoje. Olha aí comigo, Efésios 6:1, filhos, obedecei aos vossos pais, ou a vossos pais, no Senhor, pelo amor que vocês têm ao Senhor que vocês adoram, pois isto é justo. É justo por quê, meus irmãos? Porque esse Senhor é justo, e a ordem vem dele, e ele não vai dar uma ordem injusta. Ele diz, obedeça aos vossos pais, porque isso é justo, porque eu, o justo, digo que é justo. E aí ele então encerra o versículo 2 e 3, mostrando que isso está na lei. Ele não está falando nada dele. O apóstolo Paulo vai citar aqui Êxodo capítulo 20, versículo 12, que é tão conhecido. Só que Paulo nos dá uma informação aqui que nos assusta. Ele diz assim, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E aí o versículo 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui, se você não prestar atenção, você vai ficar assustado, porque se você for lá para o mandamento, em Êxodo, você não vai ver essa informação que é mandamento com promessa. Na verdade, no Decálogo, os 10 mandamentos, o primeiro mandamento com promessa está no segundo mandamento. Vocês devem saber disso. O segundo mandamento é, não farás para ti imagem de escultura. Vocês não se prostrarão diante disso. E aí ele vai dizer, porque eu sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas eu faço misericórdia. Aí está a promessa. E é a primeira. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, daqueles que temem o meu nome. Então a gente olha aqui o que Paulo está dizendo. Aqui os críticos vão dizer que aqui há um equívoco, aqui há um erro, porque na verdade o 5º mandamento não é o primeiro mandamento com promessa. E aí há algumas discussões aqui que eu não vou entrar no mérito, meus irmãos. Alguns dizem que o que Paulo está tendo aqui, debaixo da inspiração de Deus, é que os 4 primeiros mandamentos, talvez a primeira tábua da lei, tinha lá o primeiro mandamento, que é, não farás para ti imagem de escultura, porque tem uma promessa lá. E na segunda tábua, os 6 últimos, aqui o primeiro mandamento já começa assim. Então é o primeiro mandamento com promessa, porque depois que que Moisés recebeu as tábuas da lei, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de esculturas, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te de um dia para santificar. Isso tudo tem a ver com Deus diretamente. E aí, a partir do 6º até o 10º, é relacionamento horizontal. E aí o primeiro, honra pai e mãe, que é o 5º mandamento.
E aí ele diz que este mandamento é para o filho ter longa vida. Meus irmãos, eu penso que é isso mesmo. Por quê? Êxodo, capítulo 21, versículo 17, não se assusta com o que eu vou ler aqui não, eu sei que é lei, mas é Bíblia, meus irmãos. Olha esse texto aí. Quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe, ou quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, será morto. O que significa amaldiçoar o pai e a mãe? Chamar o pai e a mãe de idiota. Deuteronômio capítulo 27, versículo 16, tão sério isso. Diz assim: maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá: assim seja, é verdade, amém, é maldito mesmo. O liturgiante aqui conduziu o culto com os textos de Provérbios. Vocês lembram de Provérbios 20, versículo 20? O sábio diz assim: a quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Sabe o que significa isso daqui? É o filho desobediente aos pais, que não respeita os pais, que não obedece aos pais, e ele pensa que nesse mundo ele tem sabedoria, ele tem conhecimento, ele está debaixo de luz. Muito pelo contrário, ele está em densas trevas. De repente vem a triste notícia. Meus irmãos, vê o alto índice de jovens que estão morrendo, só hoje, se você pegar a lista, e vai ver o porquê da morte. Então, filho, você que está aqui, talvez é a oportunidade de você ouvir esta verdade. Eu não sei quem são os seus pais, eu nem sei qual é o relacionamento seu em casa, mas a ordem aqui, que demonstra que você é cheio do Espírito Santo, é: obedeça a vossos pais, honra o teu pai e a tua mãe. Você pode estar pensando assim: pastor, o senhor não conhece meu pai e minha mãe, o senhor não sabe o que ele fez comigo. Meu pai só me fez e abandonou, foi embora, nunca mais apareceu. No final eu vou tirar umas lições aqui para nós sobre isso daqui, meus irmãos. Então, é dever nosso, independente de qualquer coisa, por amor a Cristo, cuidar dos pais, respeitar os nossos pais. 1 Timóteo 6,1 fala que nós devemos fazer isso por amor a Cristo, por causa da santa lei do Senhor. 1 Timóteo 6,1, Paulo diz assim: todos os servos que estão debaixo de jugo, considere dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Vocês prestaram atenção? O objetivo de honrar as autoridades é o que está aqui por detrás, passando por pai e mãe, é você fazer isso para que o nome de Deus e a doutrina de Deus não sejam blasfemados. O que está em jogo não é nem a sua reputação e nem a reputação do seu pai e da sua mãe, mas é Deus quem deu o seu pai e deu a sua mãe. Quantos filhos não valorizam os seus pais enquanto têm? É interessante, meus irmãos, que cuidar dos pais é revelar a adoração a Deus mesmo. Escuta isso daqui. Não foram os pais que, quando nós éramos pequenininhos, que cuidou de nós? Estou vendo aqui muitos bebezinhos no colo dos pais. E é dever do pai cuidar da criança, ir lá trocar as fraldas. Quando fica doente, os pais vão para o hospital e fazem de tudo, muda a escala de trabalho, se sacrificam, vão lá. Quando o filho fica doente, quantas noites mal dormidas, orando ao pé da cama com os filhos, preocupados se aquela febre vai abaixar, que enfermidade é, que diagnóstico vai vir. Quantos pais acordaram várias vezes nas noites para só ir lá ver o bebezinho se estava respirando? Conhece mãe assim? Está lá dormindo, mas deixa eu ver se está respirando mesmo. A questão, filho que está aqui, você que já foi criado, que passou por isso tudo que o teu pai e a tua mãe fez por você, será que você está disposto ou preparado para fazer o mesmo com os seus pais?
Você está disposto a cuidar dos pais enquanto eles estão vivos? Quantos pais na velhice precisam do cuidado dos pais, dos filhos? Me parece, meus irmãos, que o maior exemplo de honrar pai e mãe é Cristo mesmo. No final eu vou aplicar aqui. Quantos filhos não têm mais paciência com o pai quando chega a velhice? E agora quem tem que trocar as fraldas não são os pais nos filhos, mas são os filhos nos pais. Mas aí o filho está muito ocupado, com muita coisa, querendo ganhar o mundo inteiro. Então ele terceiriza o serviço. Uma casa de repouso, um lugar de tranquilidade, porque não dá para aguentar essa vida de ficar trocando, de ficar alimentando, de tendo paciência, de cuidar, de dar remédio. Vamos lá, meus irmãos. Vamos ver o que Paulo diz aí no versículo 4 para o pai. Olha comigo, volta para Efésios, capítulo 6, versículo 4. Se é dever do filho obedecer, honrar, respeitar os pais, porque é um mandamento. Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aí o filho vai falar, está vendo? Está vendo? Meus irmãos, o apóstolo Paulo exorta aqui os pais, e aí pais que estão aqui, prestem atenção. E aqui eu tenho que fazer uma distinção. No português não dá para ver essa distinção. Lá no versículo 1, está dito assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. E aí nós entendemos, pais aqui, o pai e a mãe. Então é honrar pai e mãe. Mas agora, quando Paulo fala aqui no versículo 4, vós pais, na nossa tradução dá a ideia que ele está falando para o pai e para a mãe. Mas não é. Aqui ele está falando para os pais homens. É porque na nossa tradução, no português a gente não consegue identificar essa diferença. Por exemplo, se tivesse só grupos de homens pais aqui, eu ia chegar e falar assim, vocês pais, vocês iriam entender. Mas se tivesse as mães aqui, se eu falasse, vocês pais, aí você vai estar falando do pai e da mãe. Em português a gente não consegue essa distinção, mas no inglês a gente consegue. No inglês o pai, father, e pais, um grupo de pais, homens, parent, aí fica fácil, aí você entendeu, quando fala parent, está falando papai, mas aqui não. Então, com muita tranquilidade você vai achar que o que Paulo vai dizer aqui inclui a mulher, e não inclui. Então aqui é só na sua cabeça, pai, você homem, que tem filho, e aí Paulo diz assim, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Por que Paulo fala isso, meus irmãos? Se vocês não entenderem a cultura na época em que Paulo escreveu isso aqui, não faz sentido para nós. Na cultura romana, os pais podiam não só castigar os filhos, mas também podiam vender os filhos, podiam também escravizar os filhos, e pior, meus irmãos, podia abandonar e até matar o filho. Vocês conhecem registro de sacrifício humano? Aí você vai dizer o seguinte, não, na nossa sociedade, graças a Deus, não faz isso. Não faz fora do ventre, mas faz dentro do ventre. Autoriza o aborto. O que é isso senão matar os filhos? Então, olha que texto atual. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Meus irmãos, a paternidade cristã é derivada de Deus, que é Deus e Pai de todos. Vocês devem saber que nós vivemos uma cultura que existe tribo indígena que quando nasce a criança, se houver alguma fraqueza, alguma doença, alguma deficiência, eles sacrificam as crianças. Assim era essa cultura do Antigo Oriente. Roma, aqui, nesta cultura, se uma criança nascesse com uma deficiência, ela não iria sobreviver. Estava vendo um relato aí de uma tribo indígena que faz isso, é cruel demais, sacrificando as crianças deficientes, enterrando-as vivas. Vocês prestaram atenção, pais, o cuidado que tem que ter com o filho? Os pais devem cuidar da vida física e emocional dos filhos. Olha aí o texto.
Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina. É dever do pai criar os filhos. Eu sei que é da mãe também, mas às vezes nós, os pais, por causa da nossa ocupação, deixamos isso para a mãe. Ela também tem esse dever, mas aqui é para o pai. E aí o filho que deve estar me ouvindo agora está falando assim: eu não tenho esse privilégio de ter um pai que me crie desta maneira, que me ensine Cristo, que é o amor da minha vida. Como eu faço? Lembra que você tem um pai maior, eterno, um pai que te concedeu vida. O que está em jogo aqui é você saber que você está nesse mundo por uma ação de um Deus Todo-Poderoso, que é para o teu pai cuidar de você, mas ainda que o teu pai não cuide de você, você tem Deus. A tua honra ao teu pai que não cuida de você não é se ele merece a honra ou não, é por causa do Deus que te criou. Então o teu problema não é com o pai negligente, perverso, o teu problema é com Deus. Às vezes nós ficamos pensando assim: se Deus tivesse me dado um outro tipo de pai, eu seria diferente, eu seria uma outra pessoa. Eu tenho esses traumas, essa revolta, porque olha o pai que eu tenho, olha a mãe que eu tenho. Não, o teu problema não é com o teu pai e com a tua mãe, o teu problema é com Deus, que é o teu pai. Agora, se você estiver bem com o teu Deus, o teu pai pode ser o pior pai da face da terra, você não vai desonrar ele, você não vai defamar ele, você não vai expor ele publicamente para acabar com a reputação dele, como às vezes a gente vê por aí. Você vai respeitar, mesmo que ele não mereça. Agora é dever dos pais disciplinar, cuidar dos filhos. Isso não é tarefa do Estado, isso não é tarefa da escola, isso não é tarefa da igreja, mas do próprio pai. Meus irmãos, deixa eu caminhar para o final aqui com vocês. Como eu disse, o maior exemplo de honrar pai e mãe foi o Senhor Jesus. Eu li aqui Provérbios para vocês, no Antigo Testamento: um filho que amaldiçoa o pai, o que ele merece? Era a lei, meus irmãos. Vocês sabem que o Senhor Jesus recebeu no seu corpo santo, justo, a maldição da quebra do 5º mandamento. Todo filho desobediente, que desonra, que desrespeita o pai, a maldição, e eu estou falando agora para nós aqui, aquela maldição que deveria vir sobre nós, ou que estava sobre nós, a não ser que todos vocês que estão aqui são expert em obedecer, em honrar pai e mãe. Nunca desonrou, nunca desobedeceu o pai e a mãe. Se já, então você estava debaixo de maldição. Agora preste atenção no que aconteceu com o Senhor Jesus. Um filho obediente, ele recebe no seu corpo santo a maldição da quebra do 5º mandamento, recaiu sobre ele. Por isso Deus pode reclamar: se eu sou pai, cadê a minha honra? Cadê o meu respeito? E aí eu quero concluir aqui, meus irmãos, lembrando do refrão daquela música que eu trouxe como ilustração aqui para vocês. Aquela menina não podia mais conversar com o seu pai, ou o pai não podia mais conversar com aquela menina, porque ela deu cabo da vida, ela desistiu, não quis mais viver. Essa é a letra da música. Mas esta letra da música parece tão realidade nos dias de hoje. Então, você, pai e filho que estão me escutando aqui neste momento, quem sabe, hoje é o dia do perdão. Meus irmãos, eu estou falando isso porque é algo muito sério. Eu citei aqui uma música secular, mas quantos relatos nós temos de filhos de crente que decide não querer mais viver, e surpreende o pai, e daqui a pouco vem um drama dentro de casa. Talvez vocês que estão aqui devam ter já experimentado isso na família, ou então conhece alguém de perto, porque às vezes as crises estão instaladas entre pai e filho, não conversam mais,
Por que é que eu digo isto? Tiago, capítulo 4, versículo 14, tão conhecido o texto. O nosso irmão disse o seguinte: olha, vós não sabeis que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. O que é a sua vida? Nada. Nós não sabemos o que é que vai suceder amanhã. Mas ainda que nós não sabemos o que vai suceder amanhã, nós somos o povo da fé. Nós cremos. Apesar da dor, apesar do trauma, apesar do sofrimento, apesar do luto de ter perdido um ente querido, que talvez morreu no Senhor, nós cremos sim que veremos no amanhã. Estou falando isso porque eu tive, não sei se é o prazer ou desprazer, de tentar consolar o coração de uma mãe que o filho desistiu de viver. Eu estou falando de gente crente. Eu não tinha palavras para falar para aquela mãe com o coração destroçado. A única coisa que veio na minha mente foi exatamente isso: eu posso crer no amanhã. Então não desista, minha irmã, eu disse para ela. Existe um dia glorioso em Deus que restaurará tudo que está em desordem. Só Ele vai erguer o corpo do pó. Só Ele tem poder de enxugar dos olhos toda lágrima. Só Ele tem poder de dizer que não haverá mais luto, pranto, nem dor, porque essas coisas já não existirão mais. Mas, meus irmãos, enquanto nós estamos aqui, isto tudo é uma realidade. Então, por isso, eu penso que hoje é o dia do arrependimento. Talvez você precisa conversar, abrir o teu coração. Talvez pai, quando eu falo pai aqui, eu estou falando pai homem, autoridade dentro de casa. Converse com o teu filho, pergunte o que é que está angustiando. No sermão passado eu disse para o marido, conversa com a sua esposa, você vai se surpreender com que ela abriu o coração para você. E agora eu quero dizer para os pais, converse com os filhos, tenta tirar deles o que angustia o coração deles. Peça ajuda ao Senhor Deus. Talvez ainda há tempo, porque nós estamos perdendo a nossa geração dentro da igreja. Vocês querem um exemplo disso? Vocês lembram da parábola do filho pródigo ou do pai amoroso? Quando aqueles dois filhos dentro de casa, um relacionamento todo conturbado, o mais novo sai de casa e apronta e volta todo quebrado. E o que estava dentro de casa? Aparentemente parecia que estava tudo bem. Menino temente ao Senhor, obediente ao pai, mas de repente se revelou. A parábola é tão dramática que a gente nem sabe se o filho entrou para o banquete que o pai estava dando para o filho que estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. A parábola não diz se o filho entrou. Às vezes as surpresas vêm, meus irmãos. Graças a Deus. E é da graça de Deus que nos liberta, que vem a força para o filho obedecer este mandamento. Só da graça de Deus. Nós não temos capacidade, meus irmãos, de obedecer os mandamentos de Deus por nós mesmos, nem os filhos e nem os pais. A força e a graça precisam vir da mesma fonte de onde procede a lei, senão não tem como. E vem do Senhor, o nosso Salvador. Então, filhos cristãos, não se deixe influenciar por essa cultura pós-moderna, hedonista e tudo mais, influenciada por uma ideologia de gênero maligna. Não se deixe influenciar pelos seus amigos que não professam a mesma fé que a sua. Seja você um influenciador, não seja do meio da patota, não fale o que eles falam, não bebe o que eles bebem. E sabe, filho, você precisa colocar em ordem o seu relacionamento com o seu pai. Eu disse para o pai conversar com o filho, mas às vezes é o filho que vai precisar abrir o coração para o pai, chamar o pai. Pai, aquela palavra que o Senhor disse me machucou, me feriu. Eu carrego isso até hoje. Eu preciso estar em paz, porque isso não me deixa em paz. Meus irmãos, quantos filhos órfãos
de pais vivos. Quem sabe, filho, você que está aqui precisa disso. Talvez uma ligação, talvez uma conversa sincera. Vocês já viram na rua aquela enquete, que alguém está fazendo uma pesquisa, e aí falando, você tem pai, tem mãe? Tem sim. Você já conversou com ele agora há pouco? Não conversei com ele não. Você quer participar aqui desta enquete? Aí o filho fica surpreso, pegar o telefone agora e ligar para o seu pai e para a sua mãe, e só dizer 2 palavras, eu te amo. Está aí na internet. Quantos filhos? E eu acho que não é gente crente não, foi aleatoriamente na rua. Quantos filhos foram impactados com isso? Que quanto tempo não dizia, olhando nos olhos do pai e da mãe, eu te amo. Uma palavrinha tão aparentemente simples, mas tão profunda. Quem sabe, filho, você que está aqui nesta noite, qual foi a última vez que você falou, eu te amo, pai, eu te amo, mãe? E não é de boca para fora não, do coração. Quem sabe você pode aproveitar agora esta oportunidade, enquanto seu pai está vivo, enquanto a sua mãe está viva. Por isso, filho, a importância de você ser cheio do Espírito Santo. Vocês prestaram atenção, meus irmãos? Qual é o fruto do Espírito? Gálatas capítulo 5, versículo 22. O apóstolo Paulo diz assim, mas o fruto do Espírito, em contrapartida com as obras da carne, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio, entrei no versículo 23, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo vai ser uma pessoa amorosa, ela tem palavras doces para falar, ela tem alegria no coração de saber que, ainda que o pai não vale nada, mas você pode dizer, como o refrão daquela outra música, não sei porque que hoje eu estou citando essas músicas, você não vale nada, mas eu gosto de você. E tudo que eu queria saber era o porquê. É porque nós devemos honrar o Senhor Deus. Que Ele, meus irmãos, pois assim, nos abençoe e nos guarde, para que, em honrando os nossos pais, nós possamos demonstrar diante do mundo honra ao nosso Deus. Vamos orar neste momento? Curva a sua cabeça, por gentileza. Senhor nosso Deus, de fato, Senhor, nós precisamos de perdão da Tua parte, porque nós não sabemos perdoar. Às vezes carregamos na nossa alma marcas do passado, porque pensamos que o Senhor foi injusto em nos dar a família que o Senhor nos deu, de maneira, Senhor, que nós não sabemos explicar. O Senhor é o autor da vida, até mesmo, Senhor, num relacionamento todo desordenado. Posso lembrar aqui, Senhor, de servos do Senhor, que foram filhos de relacionamentos que a gente jamais gostaríamos de ter, mas que o Senhor, com os teus propósitos, abençoou, Senhor. Então eu quero aqui, Senhor, mais uma vez clamar a Ti, por misericórdia, para que possamos entender esta vontade do Senhor para as nossas vidas, nós como filhos, que às vezes olhamos para os nossos pais, e olhamos muitas vezes com olhar de desprezo, porque às vezes, Senhor, nós estamos numa elevada posição como filhos, e olhamos para os nossos pais, talvez pais sem sabedoria, pais que não tiveram nenhuma instrução para nos criar no caminho do Senhor. Contudo, foi a quem o Senhor escolheu para que nós aqui estivéssemos. Então, Senhor, para os filhos que estão aqui e que ainda têm os seus pais, ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor possa agir
Só o Senhor para fazer isso, para trazer um avivamento de amor aos pais, ó Deus, para que o nosso coração possa queimar, não porque talvez os pais mereçam, mas por quem o Senhor é, o Deus amoroso, o grande eu sou, por amor ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a honrar os nossos pais enquanto estiverem com vidas. Não deixa, Senhor, que sejamos negligentes nesta tão grande missão. E nós, os pais, Senhor, que temos os filhos que talvez já cresceram, casaram, saíram debaixo do teto dos pais, mas talvez filhos que ainda estão perto, Senhor. Ajuda-nos a continuar a cuidar, a proteger, a não provocar a ira, a disciplinar, ensinando no caminho que se deve andar, Senhor, um treinamento bíblico para que eles amem o Senhor de todo o coração. Dar-nos esta sabedoria do alto, Senhor, para sermos bons pais, para a glória do Teu santo nome. Assim eu oro, no nome do Senhor Jesus. Amém.